Olá, como vai você? Aqui é o Wagner do Oferta Terreno. Agora eu vou falar de uma função dentro da viabilidade, tá? Que é a parte de obras. Então, vamos falar de custo, de metro quadrado, do global e de curva global da obra e curvas de desembolso, tá bom? Então, vou acessar aqui a minha base teste, então login, vou clicar aqui, ó, no login de novo com o meu usuário teste, vou vir em viabilidade e venho aqui, ó, então editar, e vou nessa abinha aqui, ó. Então tem viabilidade, terreno, empreendimento e obra, tá? Lembrando que isso está sempre linkado aqui ó, com essa data de início aqui, tá, pessoal? Importante. Então aqui, ó, ele traz também a data aqui. E nada impede você alterar também, tá? Você pode alterar aqui e tal. Aí as suas edições de viabilidade, seus exercícios que vão determinar. Mas olha só, neste exemplo aqui eu tenho uma curva de 24 meses, tá? Eu posso editar, falar assim, ó, pô, vamos imaginar que a nossa curva, então você tem aqui, ó, sempre a curva de obra está... Você sabe que na viabilidade você tem alguns grandes grupos aqui ó, de contas. Então você tem receita, custo do terreno, incorporação, obras, juros, despesas, impostos e resultado. Então o custo de obra, se eu entrar aqui na viabilidade, né, sempre o vínculo de grupo é obra. Não tem nem como você editar isso aqui, porque curva de obra está relacionada à obra. Tá? Dependendo do seu padrão, você determina o custo de construção. Mas aí você pode consultar tabela SINAP, CUBIS e etc. Incorporadoras que são mais que já tem uma história de lançamentos, o que essas empresas fazem geralmente? Elas já têm já os indicadores dela de custo de construção por metro quadrado. Então ela fala o seguinte, olha, se eu tiver um POP é um valor, se eu estiver fazendo e POP é popular, tá pessoal? Se eu estiver fazendo um popular é um valor, se eu estiver fazendo um empreendimento vertical de padrão médio é outro valor, se eu estiver fazendo um empreendimento vertical de padrão elevado ou de alto padrão, cada empresa tem o seu valor de custo de construção, tá? Mas eu converso com muita gente, né? Então eu sei que tem custos que vão de 2.200 até mais de 10 mil reais, depende do padrão da construção. Isso eu estou falando de residencial, tá? Se eu entrar em loteamento, tem loteamento aí que as empresas trabalham com, que é outro universo, né? Você tem um monte de área lá que você não vai mexer, né? Mas que é a área verde, aquela coisa toda. Mas tem empresa que trabalha com um valor muito menor, tá? Trabalha com um valor de 150, 200 reais no custo da construção do loteamento. E se for falar de loteamento de casa, de condomínio de casas, né? Esse custo ele cai para, assim, ó, se você comparar o residencial que está em torno de 2.200 o popular, para a casa no popular, ele fica em torno aí de 1.500, 1.600 reais, tá? Então, isso eu estou falando em 2024. Obviamente que se a gente voltar, todo mês isso vai mudando, porque as coisas têm inflação, né? Então, o cimento do ano passado, o saco de cimento do ano passado não custa a mesma coisa que hoje. Normalmente ele vai crescer o custo, né? E o ano que vem vai crescer e assim por diante. Né? O Brasil é um país que apresenta inflação. Sempre foi assim, né? Se você olhar o histórico do INCC ao longo do Índice Nacional do Custo da Construção, que é emitido pela Fundação Getúlio Vargas, o mais comumente conhecido como INCC, esse sempre esteve crescendo. Se você pegar uma avaliação de um mês para o outro, ela é importante você ver quanto é que está crescendo e tal. Mas para você entender aí como é que é como é que funciona a progressão de preços, né? É sempre bom você olhar um período um pouco maior, por exemplo, 12 meses. Né? Aí você sempre vai ter ali uma referência de valor. Tá? Então, falei um pouco de inflação, mas a ideia aqui é falar de custo de obra. Inflação nós vamos falar em outro vídeo. Tá? Então, aqui no Oferta Terreno, você tem hoje, em 2024, tá? Um custo que a gente fala para Minha Casa Minha Vida, residencial vertical, já tem um parâmetro aqui que ele mesmo calcula que está em torno de R$ 2.700. Para médio padrão, 3.400. Médio alto padrão ali. Médio padrão, vai. O que não, eu vou falar aqui o que não é Minha Casa Minha Vida no residencial vertical. Ele já traz já esse valor de 3.400, mas isso aqui você edita conforme o teu custo, o teu padrão. Tá? Lembrando o seguinte, ó, quando eu olho aqui, hora construída 4.850, eu vou aqui ó, no empreendimento, e o empreendimento tem 3.880 de área privativa. Você percebeu que existe uma diferença aí? Então, cada projeto e cada tipologia de empreendimento tem um nível de aproveitamento. Tudo depende do que você, empreendedor imobiliário ou desenvolvedor imobiliário, pretende fazer e pretende aproveitar na área e o que a lei permite. Tá? Então, mas no meu exemplo aqui, ó, a gente tem, se eu pegar aqui e calcular 3.850 para, deixa eu voltar aqui, ó, para 3.880, se eu pegar aqui, ó, de novo, 4.850 para 3. Se eu pegar aqui, eu vou pegar uma calculadora aqui, ó, para a gente ver. Ó, vamos fazer uma conta rapidinho aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 4.850 e eu dividir por, e aqui é 3.880, né? 3.880
Ó, então, o que acontece? A minha área construída ela é 25% maior que a área privativa, tá? Então, assim, esses indicadores, todos eles estão na capa da viabilidade, tá? Se eu quisesse fazer a conta ao inverso, ou seja, se eu pegar aqui, ó, 3.880, deixa eu dar um 3.880 e dividir por 4.850, né, eu estou com um aproveitamento aqui, ó, de 80% num residencial vertical, tá? Isso é um bom número, mas obviamente que o arquiteto que tem que fazer essas análises. Lembrando o seguinte, que se eu for aqui na capa da viabilidade, ó, aqui o meu custo está de 3.400 em cima de área total, área construída, tá vendo? Só que tem pessoas e empresas que fazem viabilidades em cima dessa área aqui, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a gente vê que o custo do metro quadrado está 3.400, né? E a área privativa aqui, ó, em cima da área, ó, o custo do metro quadrado da construção está 3.400, mas se eu pegar o custo total da obra e dividir por 3.880, que é a área privativa, está 4.250, tá? Tem empresas e profissionais do segmento imobiliário que preferem fazer aqui, ó, o custo da obra, tipo o meu custo de obra, em cima de área privativa, tá? Então, nesse caso aqui, seria 4.250. Mas os caras que são de engenharia de obra mesmo, eles gostam de olhar isso aqui, cara. Eles gostam de olhar o seguinte, ó. A minha área construída é de 4.850, então não importa. O meu custo vai ser em cima de 4.850, é 3.400. E não 4.250 no custo da construção em cima de 3.880. No final, a conta vai dar a mesma, 16.490. Depende da sua rotina, do seu jeito de trabalhar, ok? É isso que você precisa analisar, tá bom? Então vamos lá editar de novo a viabilidade. E aí, olha só. Eu vou aqui na curva de obra. E aí eu tenho a curva aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, 164 mil, no mês 11, que é a partir da 1/8 de 2025, né? Se eu olhar aqui, o início é esse, e são 24 meses, tá? Então se a gente apertar aqui, ó, isso aqui é 1%, tá vendo? 1%, 1%, 2, 3, se eu pegar 6% e multiplicar por 16.490, ele vai dar 989.400. O valor nominal estático. Se eu olhar a VP aqui, ó, esses 989.400, ele vai ser 864.434, tá? Então são 6%, até tudo aqui tem que bater 100%, tá? Se eu somar aqui, ó, é uma curva S da obra. Se eu for visualizar aqui, ó, tá vendo a curva aqui? É exatamente aqueles percentuais, essa distribuição. E se você olhar aqui na obra, você tem lá o 164, 164, 329. Lembrando que ele leva em consideração o quê? O mês de início de obras aqui, ó, tá vendo? 8 de 2025, tá? Até chegar aqui no final, né? Que a minha curva aqui está de 24 meses, tá? Ah, eu não vou fazer em 24, eu vou fazer em 36, não tem problema. Você vem aqui na obra, ou em 30, por exemplo. Eu venho aqui, ó, minha curva não é mais de 24, é de 30. Vou alterar, a hora que eu abro aqui, ó, já está recalculado já os mesmos 16.490, tá? Em cima de uma área de 3.850. Se eu der um visualizar aqui, ó, aí você vai ver aqui que a obra já está um pouco mais longa, ó, tá? Ela avança um pouco aqui, ó. E se eu olhar aqui, já estou praticamente no mês de entrega de chaves aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, você percebe o seguinte, que as curvas de obra já estão aqui. Se você quiser inserir taxa de administração, você vem aqui, ó, e coloca, por exemplo, 10%. Carência do período aqui, ó, da taxa. Então, ó, fiz a obra, medi a obra e vou pagar a taxa no mês posterior. Então, eu coloco 1 aqui, tá? Se eu quisesse pagar no mesmo mês, na viabilidade, eu deixo 0. Se eu quisesse pagar daqui 2 meses, eu ponho 2, assim por diante. Dou um alterar aqui, ó. Então, ó, a curva já está aqui, ó, com 30 meses. Estou começando no mês 11 e termino no mês 40. Se eu der um visualizar, vou descer aqui, ó. Então, se eu for na obra, agora eu tenho taxa de administração, ó, tá vendo? Ah, se é 10%, é 16 mil. Aqui eu medi 164, recebo 10% no mês posterior. E assim vai indo, tá vendo? Tá? Então você faz tudo aqui, você escolhe as curvas que você quiser, tá? Eu vou dar uma editada aqui na obra e vou colocar uma curva aqui, ó. Vamos colocar uma curva só para você ver aqui o efeito, né? Vou colocar uma curva de 60 meses. Vou dar um alterar, só tô mexendo nisso, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Tá agora em 60 meses, nesses percentuais aqui. Ó. Tá aqui, ó. Vou voltar ela para 30 meses, só pra gente ver aqui, ó. Tá? Coloquei essa taxa, vamos ver aqui, ó. Taxa de 10%, tá vendo? 10% de taxa de administração, carência de 1 mês. Você já tá vendo aqui, ó. Né? Se eu for aqui, eu já vejo a curva aqui. Se eu visualizar, eu vejo a taxa, né? Então tá aqui, ó, se eu pegar a obra aqui, ela tá distribuída. E aí, se eu pegar aqui, ó, por último, aqui, ó, eu poderia ainda assim também adicionar outras curvas aqui, ó. Então eu posso adicionar outras curvas, tá? E aí eu falo que fase que é. Então, é isso.
tá, pessoal? Então, você poderia ter aqui, normalmente, uma obra de fase única, ela vai ter uma curva só, mas às vezes você pode ter mais de uma curva, você pode ter duas fases, você pode colocar aqui quantas curvas você quiser, tá bom? Então é isso aí, sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.